Olá a todos que nos acompanham. Hoje temos em mãos uma daquelas perguntas que, assombra as políticas públicas, as escolas e as famílias há décadas. É verdade. É um debate constante. Olá a todos. A grande questão é esta. Colocar uma criança no pré-escolar muda realmente a sua trajetória de vida e o seu futuro académico? Ou, quer dizer, é apenas uma conveniência para os pais poderem ir trabalhar tranquilos? Pois, a velha questão do parque de estacionamento para crianças. Exato. E hoje temos uma investigação fascinante que responde a isto de forma definitiva. E o mais interessante é que o nosso ponto de partida é uma apresentação que está a acontecer exatamente hoje, dia 21 de fevereiro de 2026. Nem de propósito. Sim, neste preciso momento, o PhD João Maroco está em Óbidos a conduzir um seminário com um título excelente. Chama-se O Poder do Brincar na Construção do Pensamento Matemático. É um tema que, francamente, tem uma urgência extrema para quem acompanha o desenvolvimento infantil. O nosso objetivo hoje não é debater filosofias pedagógicas ou opiniões soltas. Vamos olhar para dados puros e duros. Exatamente. Dados. Estamos a falar de estudos gigantescos, autênticas radiografias globais da educação que abrangem 64 países. Tudo isto para perceber se a sabedoria convencional sobre os primeiros anos de vida se sustenta quando a testamos à escala mundial. E essa é a missão do nosso mergulho de hoje. Descobrir se a educação pré-escolar faz mesmo essa diferença milagrosa no rendimento escolar, e especificamente na área da matemática. Certo, vamos desconstruir isto. Vamos a isso. Estou preparadíssima. Durante muito tempo ouvimos aquela promessa de que o investimento na primeira infância é a grande solução para a desigualdade. Quase como uma regra de ouro, não é? De onde é que vem esta ideia tão enraizada de que os primeiros 5 anos são uma espécie de bilhete dourado? Ora bem, essa ideia tem bases muito sólidas na história académica. Para quem gosta de economia comportamental, o termo mais conhecido é a curva de Heckman. Ah, do James Heckman. Isso. Foi popularizada em 2006 por esse prémio Nobel, mas, repara, baseia-se em estudos clássicos norte-americanos que começaram logo nos anos 60, como o projeto High Scope Perry Preschool. Que é um clássico na área. Sem dúvida. E a premissa que o Heckman provou na altura parecia imbatível. Investir nos primeiros anos de vida gera um maior retorno económico e social possível. Ou seja, apanhar o problema pela raiz. Exatamente. A teoria dizia que, se pegássemos numa criança de um ambiente muito desfavorecido e a colocássemos num pré-escolar de alta qualidade, conseguiríamos nivelar o campo de jogo, reduzindo drasticamente as desigualdades ao longo de toda a vida dessa pessoa. Isso é incrivelmente otimista. Mas imagino que os estudos dos anos 60 acompanhavam grupos relativamente pequenos, não? Como é que conseguimos testar essa teoria de forma moderna, à escala global, para ter a certeza que não era apenas um fenómeno isolado? É aí que entram os grandes estudos internacionais, os conhecidos pela sigla ILSA, ou International Large Scale Assessment. Na investigação do professor João Maroco, que estamos a analisar hoje, os dados provêm precisamente destas ferramentas massivas. Estamos a falar de que exames em concreto? Temos o TIMSS, que avalia o desempenho a matemática e ciências, nos 4º e 8º anos de escolaridade. Temos o PIRLS, focado na leitura no 4º ano. E, claro, o famosíssimo PISA. O PISA que está sempre nas notícias. Sim, que testa as literacias de matemática, ciências e leitura quando os alunos atingem os 15 anos. Mas deixa-me fazer o papel de advogado do diabo aqui. Muitas vezes critica-se esses exames internacionais por serem apenas, quer dizer, testes de memorização, onde os alunos decoram fórmulas para passar na prova e no dia seguinte já esqueceram tudo. Estamos mesmo a medir a verdadeira inteligência matemática ou só a capacidade de decorar? Essa é uma crítica muito comum, mas neste caso é infundada. O detalhe-chave destes estudos é precisamente o que eles testam. Não avaliam se o aluno sabe recitar a tabuada ou se decorou a matéria do manual. Avaliam o quê, então? Eles medem a capacidade de aplicar o raciocínio matemático e científico para resolver problemas complexos do mundo real. E há um ponto crucial para quem estuda o caso português. Qual é? Estes testes internacionais estão incrivelmente bem calibrados com a nossa realidade. Como assim calibrados? Os nossos exames nacionais mostram a mesma coisa. Rigorosamente a mesma coisa. A investigação mostra uma correlação fortíssima entre os resultados dos alunos portugueses nestes estudos internacionais e as notas que eles tiram nos exames nacionais. A sério? Sim. Para quem gosta de estatística, a correlação ronda os 0,68 no 4º ano e 0,62 no 9º ano. Isso é muito alto? É altíssimo.
Em termos práticos, significa que não há cá casos. Se as métricas do TIMSS ou do PISA dizem que o aluno português é excelente a aplicar raciocínio matemático, os nossos exames nacionais confirmam a mesma coisa. As réguas são precisas. Ok, assumindo que as réguas são precisas, a investigação do professor Maroco avançou para testar 3 grandes hipóteses. E a primeira parece ser a mais óbvia. A duração do pré-escolar importa. A pergunta de 1 milhão de euros. Mesmo. Se uma criança passar mais tempo na educação de infância, os resultados dela à matemática no 4º ano vão ser melhores. O que é que os dados do TIMSS de 2019 nos dizem sobre isto à escala global? Dizem-nos que sim, a duração importa de forma muito, muito clara. Olhando para a média global dos 64 países, existe uma vantagem matemática consistente. De que valor estamos a falar? Os dados revelam que, por cada ano adicional que uma criança passa no pré-escolar, ela ganha em média cerca de 12 pontos extra na escala global do teste de matemática do TIMSS. 12 pontos por ano. Se pensarmos numa criança que faz 3 anos de pré-escolar, estamos a falar de um salto considerável. É um salto transformador. Se somarmos esse impacto cumulativo, uma criança que frequenta 3 ou mais anos de pré-escolar chega ao 4º ano, ali por volta dos 10 anos de idade, com uma vantagem de cerca de 45 pontos. Isto em relação a uma criança que não frequentou o pré-escolar de todo. Para quem nos está a ouvir e não está familiarizado com a escala do TIMSS, o que é que 45 pontos representam na prática? É a diferença entre um suficiente e um bom. É muito mais do que isso. Nesta escala, 45 pontos equivalem a sensivelmente 2 anos inteiros de escolaridade. Espera, estás a dizer que aos 10 anos uma criança pode estar 2 anos letivos à frente da outra, puramente em termos de maturidade matemática, só porque andou no pré-escolar? Exatamente. Pensemos em 2 crianças na mesma sala de aula do 4º ano. Uma tem a maturidade e a capacidade de resolução de problemas esperada para a sua idade. A outra, que não teve esse estímulo inicial, está a tentar processar informação como se ainda estivesse no 2º ano. É um fosso brutal logo à partida. É uma montanha para escalar. Mas isso parece validar a 100% a teoria do Heckman. Problema resolvido. Basta colocar toda a gente 3 anos no pré-escolar e o mundo fica mais justo. Pois, o que é fascinante aqui é que a média global muitas vezes esconde a verdadeira história. Desconto como? Esta vantagem de 45 pontos é a média de todos os países. Mas quando fazemos um zoom a nível nacional, descobrimos disparidades absolutamente profundas. A sabedoria de que o acesso universal é uma bala de prata que resolve tudo não resiste aos dados pormenorizados. Então, o impacto do pré-escolar varia consoante o país onde estamos. Varia de forma extrema. Em países como a Eslováquia, a Bulgária e a Turquia, o impacto é estrondoso. Estamos a falar de ganhos superiores a 25 pontos por cada ano de frequência. Uau! Nestes contextos, a escola tem um poder quase mágico de elevar a criança. Mas depois olhamos para a Finlândia, para a Arménia ou para Singapura e a diferença estatística entre ir ou não ir ao pré-escolar é quase nula. O impacto roça o zero. Espera aí, estás a dizer-me que na Finlândia ou em Singapura, que são países constantemente apontados como os santos graais da educação mundial, o pré-escolar não serve para nada a nível de vantagem matemática? Isso parece completamente contraditório. Como é que os dados justificam isso? É paradoxal, não é? Mas há uma justificação. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque essa tua surpresa leva-nos diretamente à segunda hipótese do estudo. A resposta a esse paradoxo está fora dos muros da escola, certo? Tem a ver com a família. Sem dúvida, o estudo foi medir o que eles chamam de recursos familiares. Isto não é apenas o dinheiro que os pais têm na conta bancária. O que inclui, então? Trata-se do número de livros físicos disponíveis em casa, do nível de escolaridade dos pais, do tipo de profissões que exercem e, crucialmente, do apoio ativo e do tempo que dedicam à criança. E aqui temos um verdadeiro choque de realidade estatística. Qual é o peso da família em comparação com o peso da escola? Os dados mostram que o impacto global da família no sucesso à matemática é aproximadamente 10 vezes superior ao impacto da simples duração do pré-escolar. 10 vezes superior? Sim, 10 vezes. Lembras-te daqueles fantásticos 12 pontos de ganho por cada ano de pré-escolar que falámos há pouco? Lembro, claro. Os investigadores fizeram um exercício estatístico. Descontaram o efeito do ambiente familiar. Ou seja, se removermos da equação o facto de a criança ter pais instruídos ou livres em casa, qual é o benefício puro do edifício da escola? E a resposta é que o ganho do pré-escolar cai drasticamente de 12 para apenas uns modestos 4 pontos por ano. De 12 para 4, bem. Isso significa que a grande maioria do mérito que atribuímos à escola primária e ao pré-escolar vem, na verdade, da bagagem que a criança traz de casa.
Gosto de pensar nisto como uma mochila invisível. É uma ótima imagem. Uma criança que cresce num ambiente onde os pais lhe leem histórias, onde debatem ideias à mesa de jantar, onde há estímulos constantes à curiosidade, essa criança já entra no portão da escola com uma mochila cheia de ferramentas cognitivas. É uma excelente analogia e os dados quantificam essa mochila. A bagagem familiar equivale a cerca de 36 pontos de ganho logo à partida. 36 pontos. Sim, é um verdadeiro moderador do sucesso. A escola tenta construir o telhado, mas quem deita as fundações da casa é a família. Faz todo sentido. E se ligarmos isto ao panorama geral, percebemos finalmente a terceira hipótese do estudo, aquela que explica o tal mistério da Finlândia versus a Bulgária ou Marrocos. Os investigadores cruzaram isso com o Índice de Desenvolvimento Humano, não foi? Sim, o IDH de cada país. E descobriram que não existe uma solução única para a educação. Como é que o IDH de um país altera a forma como o pré-escolar funciona na prática? Em países com um IDH baixo ou em desenvolvimento, como Marrocos ou África do Sul, o pré-escolar atua exatamente como a curva de Heckman previa. Funciona como uma alavanca. Exato. Nestes locais, onde muitas famílias não têm livros em casa ou os pais têm pouca escolaridade, a escola funciona como um equalizador vital. É a tábua de salvação que compensa fortemente a falta de recursos em casa. Ir à escola faz uma diferença astronómica. E o reverso da medalha? O reverso acontece em países com IDH muito alto, como a Dinamarca, a Alemanha ou a tal Finlândia. Nestes locais ocorre o que os investigadores chamam de efeito de saturação. Efeito de saturação? Estilo uma esponja que está tão cheia de água que mesmo que a mergulhes num balde, ela já não consegue absorver mais nada. Exatamente isso. Num país nórdico altamente desenvolvido, a qualidade padrão do ambiente doméstico já é elevadíssima. Os pais têm longas licenças de parentalidade, o Estado providencia apoios, acesso à cultura, saúde de ponta, bibliotecas locais, tempo para brincar ao ar livre em segurança. Tem as bases todas cobertas. Sim, a esponja da criança já está completamente ensopada de estímulos cognitivos ricos fora da escola. Portanto, o facto de a colocar num edifício pré-escolar aos 3 anos de idade não vai gerar aquele salto miraculoso nos testes de matemática. Porque a base familiar já é excelente, o retorno adicional da escola torna-se decrescente. Isso faz todo o sentido e desmonta por completo a ideia de que a educação funciona no vácuo. Mas vamos trazer a lupa para a nossa realidade. Como é que Portugal se enquadra nesta complexa dança entre a escola e a família? Temos muita adesão ao pré-escolar por cá? Temos muita sim, e os números são muito claros. Segundo os dados de 2011, que alimentaram o corte avaliado no TIMSS de 2019, Portugal tinha uma taxa de adesão massiva. 82% das crianças portuguesas frequentavam 3 ou mais anos de ensino pré-escolar. 82%. É quase universal. É uma cobertura fantástica. E o título da apresentação do professor João Maroco é 3 anos antes, 3 anos à frente. Presumo que isto não seja apenas um trocadilho poético. O que é que acontece aos alunos portugueses que fazem esses 3 anos de pré-escolar? Os resultados em Portugal são absolutamente impressionantes e provam que, no nosso contexto socioeconómico específico, o pré-escolar é uma alavanca formidável. Vamos olhar para a cronologia do aluno português. Bora. Aos 10 anos de idade, no 4º ano, os dados mostram que a criança portuguesa que frequentou 3 ou mais anos de pré-escolar atinge um ganho de 49 pontos a matemática face à que não frequentou. Mas está os tais 2 anos de escolaridade e avanço de que falámos há pouco. Mas a grande dúvida é a seguinte: essa vantagem mantém-se? Ou à medida que as crianças crescem e o sistema de ensino vai normalizando as coisas, essa diferença acaba por esbater-se? Essa é a grande revelação do estudo português. A vantagem não só se mantém, como cresce de forma assustadora. Cresce. Cresce. Quando damos um salto no tempo e avaliamos esses mesmos alunos aos 15 anos de idade, através do PISA, o ganho de quem fez o pré-escolar salta para impressionantes 78 pontos a matemática. Espera, 78 pontos aos 15 anos. Isso traduz-se em quanto tempo letivo na prática? Traduz-se em 3 anos completos de avanço académico. 3 anos. Daí o título do seminário. 3 anos de pré-escolar, lá atrás, resultam em 3 anos de avanço na adolescência. Pensa no que isto significa numa sala de aula do secundário. O aluno de 15 anos que teve esse estímulo precoce está a raciocinar matematicamente ao nível de um jovem adulto. Enquanto isso, o colega do lado, que não teve essa base inicial, está retido num patamar de compreensão equivalente a alguém com 12 anos. A frustração, a probabilidade de desistir das áreas de ciências e tecnologia, tudo isto está ligado
a este fosso, inevitavelmente. Totalmente. Mas como é que a distância aumenta com o tempo? Faz sentido que aos 10 anos exista uma diferença, mas aos 15 o fosse ser ainda maior. Parece contraintuitivo. Os investigadores chamam a isto o Achievement Gap, o fosso da realização. A análise longitudinal mostra-nos que entre os 7 e os 10 anos, a escola primária até consegue estabilizar a diferença. As coisas parecem nivelar um pouco no primeiro ciclo. Certo. Mas quando os alunos entram no terceiro ciclo e no secundário, a complexidade do currículo matemático explode. Já não é só aritmética básica, é abstração, álgebra complexa, pensamento crítico espacial. E é aí que a fundação construída na primeira infância faz a diferença. E quem tem essa base aguenta o choque. Exato. Quem tem uma base cerebral estruturada desde os 3 anos consegue aguentar o peso dessa nova complexidade. Quem não tem simplesmente colapsa sob o peso do currículo e o fosso volta a alargar-se de forma dramática. E sublinha a necessidade absoluta de intervenção precoce. Aliás, o estudo fala de um termo específico que ajuda a construir essa fundação, que é a numeração precoce. O que é que isto significa na prática? É pôr as crianças de 4 anos a fazer fichas de matemática e equações no jardim de infância? De todo. A numeração precoce é a exposição natural, mas intencional a conceitos de números, formas e contagem, antes da entrada no primeiro ano oficial. Isto acontece muito em casa e através do brincar. Tipo, contar os degraus das escadas? Conceitos básicos de frações sem usar esse nome sequer. Os dados indicam que as crianças que chegam ao primeiro ano, já com estas competências pré-desenvolvidas, garantem só por si cerca de 45 pontos de avanço no TIMSS. É a tal mochila invisível em ação, complementada pela escola. Então, o que é que isto tudo significa? Chegamos àquele momento em que temos de pegar nestas dezenas de métricas, nesta montanha de dados de 64 países e extrair as lições práticas. Para quem nos ouve agora, quer seja um educador de infância, alguém a decidir o percurso escolar dos filhos ou apenas alguém interessado no desenvolvimento social, o que é que fazemos com esta informação toda? A lição mais urgente e prática, e que muitas vezes contraria a nossa intuição, é que a qualidade da interação supera sempre a quantidade de tempo. Não basta despejar a criança no edifício e achar que as horas contam por si mesmas. Há um paradoxo revelado nos dados que deveria ser um alerta para todos. Qual paradoxo? Crianças que vêm de famílias com bons recursos educativos podem até ser prejudicadas se forem colocadas num pré-escolar de baixa qualidade. Prejudicadas? Como assim? Estás a dizer que uma escola pode atrasar ativamente uma criança que já tem um bom ambiente em casa? Precisamente, através do custo de oportunidade. Pensa numa criança com um ambiente familiar riquíssimo. Se ela for colocada numa sala de pré-escolar superlotada, com pouca atenção individualizada, onde as interações se resumem a contenção de comportamentos em vez de exploração de vocabulário e resolução de problemas, essa criança está a perder tempo precioso. Está estagnada. Sim. Tempo em que poderia estar a receber estímulos superiores se estivesse num ambiente mais focado. A mera duração da frequência não garante o sucesso. É a qualidade da interação entre o educador e a criança que ativa o desenvolvimento. E isso leva-nos, inevitavelmente, ao desafio sistémico das nossas escolas. Sim. Se queremos que o pré-escolar funcione como um nivelador que o Heckman previu, temos de investir seriamente na profissionalização dos educadores e lutar contra a falta de pessoal qualificado e, sobretudo, reduzir os rácios. Não é humanamente possível ter interações de alta qualidade cognitiva em matemática quando um adulto está responsável por demasiadas crianças na mesma sala. E o outro grande pilar é a forma como a escola e a família comunicam. Há uma citação no material que analisamos que me marcou profundamente. Capacitar a família é educar a criança. É o verdadeiro cerne da questão. A ideia de sinergia. A escola e a casa não são competidores numa corrida para ver quem ensina mais. O sucesso absoluto depende da aliança entre ambas. As escolas têm de adaptar as suas práticas à realidade socioeconómica específica da turma que têm à frente. O que funciona num bairro de alto rendimento pode falhar totalmente num bairro desfavorecido. Claro, os pontos de partida são diferentes. A escola tem de potenciar os recursos que a família já possui e a família tem de estar disposta a prolongar as pequenas práticas que a escola inicia. Se a família e a escola puxarem em direções opostas, a criança fica ali no meio a marcar passo. Fazendo então um apanhado da nossa jornada nesta edição,
Mergulhámos em dados globais massivos e descobrimos que o pré-escolar não é apenas um parque de estacionamento para crianças. Num contexto socioeconómico como o português, é uma alavanca incrivelmente poderosa que projeta os alunos anos mais tarde para uma vantagem colossal de 3 anos de escolaridade a matemática. Incrível, não é? É impressionante. Mas aprendemos também que não há magia automática. O verdadeiro motor deste sucesso a longo prazo é a qualidade profunda das interações humanas, tanto através da aposta em educadores com condições reais para trabalhar, como através do ambiente estimulante proporcionado pela família. E do Teams que o contacto humano estruturado e a exploração tátil e verbal são o que constrói a base biológica e social para este sucesso académico a longo prazo. É o adulto que lê, o educador que questiona, a exploração conjunta do mundo físico. Sem dúvida, a tal qualidade de interação inegociável. Então pensem na revolução silenciosa que está a acontecer nas salas de estar e nos carrinhos de bebé em todo o mundo neste preciso momento. O aumento dramático do tempo de ecrã desde os primeiros meses de vida. E agora, com a introdução de plataformas de entretenimento passivo desenhadas de forma aditiva por algoritmos e inteligência artificial. Desenhadas para isolar a criança num casulo digital. Se a interação humana qualificada é a fundação de todo o sucesso futuro, como é que este influxo massivo de ecrãs na primeira infância estará, neste exato momento, a reescrever secretamente a curva de Ekman para a próxima geração de alunos? Essa é uma pergunta arrepiante. Estaremos a comprometer a grande vantagem da escola e a secar os estímulos do ambiente familiar com passividade digital. É um dilema que os estudos de 2019 ainda não captaram na sua plenitude, mas que vai definitivamente definir a próxima década. É uma perspectiva que nos deixa a pensar e que obriga a questionar as nossas escolhas diárias. Fica o convite para quem nos acompanha levar esta reflexão consigo, observar o que se passa à sua volta e continuar a fazer perguntas difíceis. Um muito obrigado por nos acompanharem em mais uma exploração, por dedicarem o vosso tempo a compreender as engrenagens da nossa sociedade com uma profundidade que vai além das manchetes fáceis. Continuem curiosos, continuem a questionar os consensos e encontramo-nos na nossa próxima análise. Até breve. Até a próxima!